Um pai jovem americano, com 2 filhos, descobriu que sua esposa o traía e, para piorar, descobriu que seu filho caçula de 4 anos não era realmente seu. Diante dessas revelações, o homem tomou uma decisão surpreendente e inesperada. Ele optou pelo silêncio, guardando tudo em segredo. Fernanda, a esposa traidora, estava casada com ele há quase 15 anos, mas, apesar desse longo tempo juntos, não se podia dizer que fossem verdadeiramente felizes. Fernanda era uma mulher difícil de lidar, qualquer coisa poderia despertar sua ira, e da mesma forma, ela poderia se tornar a mulher mais magoada e ressentida da cidade. Mas nem sempre foi assim. Quando Daniel a conheceu, ela era uma garota cheia de vida e atitude, trazendo vida e luz para as festas e encontros com amigos. Era fácil conversar com ela, e seu senso de humor era ótimo. Sempre que uma situação tensa surgia, Fernanda era capaz de soltar uma frase espirituosa ou sarcástica que quebrava o gelo ou dissipava a seriedade do momento. Ela era a mulher mais alegre que Daniel já havia conhecido, e o jovem gostava de passar tempo com ela. Naquela época, Fernanda já tinha um sonho: ser uma atriz famosa. Ela já havia experimentado a sensação de ser reconhecida na rua por todos, pois havia vencido um concurso de beleza 3 vezes quando tinha 14 e 16 anos. Fernanda era uma lenda entre as jovens aspirantes a serem consideradas as mais bonitas da região, graças às suas conquistas. Ela participou de programas de TV e fez um comercial de shampoo, e adorou aparecer naquela propaganda. A partir daí, ela começou a fazer aulas de teatro amador, acreditando que estava destinada ao sucesso nas telas e nos palcos. No entanto, no final das contas, acabou ficando com Daniel, enquanto Fernanda frequentava as aulas de teatro e ele cursava arquitetura. Engravidou e, consequentemente, se casaram quando Daniel se graduou. A cerimônia foi refinada e discreta, contando apenas com a presença dos familiares e amigos mais próximos. Os amigos de Daniel brincaram, dizendo que não entendiam como uma mulher tão bonita poderia ter olhos para ele. Meses depois, nasceu o primeiro filho do casal, Jonas, e Daniel se apaixonou pelo recém-nascido. Foi como se algo dentro dele tivesse despertado quando segurou seu filho nos braços pela primeira vez. Fernanda, com apenas 21 anos, ainda conseguia atuar em testes e cuidar do bebê. Logo, Daniel percebeu que a mente sonhadora de sua esposa não estava preparada como esperado para essa responsabilidade. No entanto, em vez de restringir sua esposa, Daniel tentou ajudá-la da melhor maneira possível. Até mesmo sua mãe e sogra ajudavam, passando vários dias por semana com o bebê, permitindo que Fernanda se dedicasse aos seus papéis e aos testes. No entanto, foi nesse momento que o humor de Fernanda começou a mudar. Situações que antes ela aceitaria com tranquilidade ou responderia com sarcasmo agora a afetavam, deixando-a irritada ou magoada. Ela voltava dos ensaios chorando ou furiosa com as decisões do diretor em relação a algumas de suas cenas. Essas reações se tornaram tão frequentes que o marido e a sogra precisaram intervir, pedindo que ela se afastasse dessa situação, pois claramente não estava fazendo bem para ela. Fernanda não parecia mais a mesma pessoa e concordou em sair das aulas de teatro. Além disso, ela sentia repulsa só de pensar em amamentar. Daniel pensou que tudo isso poderia ser uma depressão pós-parto e abordou o assunto. Inicialmente, Fernanda se recusou a conversar com um profissional, mas, por insistência de Daniel, ela marcou sua primeira e única consulta. Ao voltar, disse que aquilo não era para ela. O marido amava sua esposa e tentava ajudá-la e confortá-la sempre que necessário. Daniel passava muitas noites acordado cuidando do bebê, lidando com suas cólicas. As noites prazerosas aceitavam auxílio de Daniel e sentia-se melhor com o tempo em que ele a acolhia, porém, continuava não se sentindo tão conectada. O bebê, a quem tinha dado à luz, mesmo agora que passava mais tempo em casa sem os compromissos artísticos de antes, ela desempenhava o que era esperado de uma mãe e esposa, mas não demonstrava muito contentamento nisso.
Daniel achava que ela não era muito maternal e tentava equacionar as coisas a partir dessa realidade. Ele desejava ter mais filhos, talvez nós dois, mas ela era claramente contra. Ao ver como tudo tinha ficado após o nascimento de Jonas, Daniel achou que o melhor era parar por ali mesmo. Um filho era o suficiente. O tempo passou, e quando o filho estava mais crescido e um pouco mais independente, ela voltou a sonhar com fama e fortuna desde que tinha saído do teatro. Já não havia muita gente que a encontrava na rua e lembrava-se de como ela tinha ganhado 3 concursos de beleza ou feito um comercial de shampoo anos atrás. Mas ela se dedicou às novas aulas de teatro e até resolveu visitar um salão de beleza para melhorar sua aparência. Nessa altura, Daniel havia sido promovido, e por isso era mais cobrado no trabalho, o que exigiu que Jonas ficasse na escolinha em tempo integral. Felizmente, ela voltou a participar de alguns testes de elenco e conseguiu um papel em um anúncio para a TV. Dessa vez, era um comercial para um novo modelo de carro. O pagamento era bom, mas ela não tinha sido escolhida por suas habilidades como atriz, e sim pela sua beleza na câmera. A imagem de seu rosto era vibrante, e tudo o que ela transmitia eram expressões exageradas. Apesar de ter gostado do resultado, Fernanda queria mais. Ela desejava participar de produções em que pudesse atuar de verdade, quem sabe até ter diálogos. Um dia, seu celular tocou, e do outro lado da linha estava o produtor de elenco com a boa notícia: ela havia sido selecionada para gravar um episódio de uma novela no segundo maior canal de televisão do país. Aquilo era a oportunidade que ela tanto buscava. Porém, infelizmente, quando a gravação começou, ela não foi muito bem. Sua atuação diante da câmera estava um pouco mecânica, e seu tom de voz inseguro e pouco convincente. O diretor deu outra chance para repetirem a cena, mas pediu que ela se soltasse mais. "Parece que você está dirigindo com o freio de mão puxado", comentou. Isso deixou Fernanda desolada. Dessa forma, ela deu o máximo de si e não obteve um resultado satisfatório. Mesmo assim, algumas cenas com ela foram utilizadas no programa, porém em quantidade bem menor do que ela esperava. A aspirante atriz retornou para casa e chorou, com o rosto afundado no travesseiro. Daniel fez o que pôde para consolá-la, mas estava começando a duvidar da capacidade dela de atuar nos próximos elencos. Ele viu garotas que não eram tão bonitas quanto ela, que nunca haviam feito um comercial, conquistarem papéis com espaço para diálogos e atuações. Como essas garotas, que nunca foram as mais belas da cidade, estavam conseguindo esses trabalhos? Será que elas dormem com os diretores? Fernanda pensava nisso todos os dias quando voltava para casa triste e decepcionada. Era mais fácil acreditar na desonestidade daquelas mulheres e das equipes de produção do que na falta de talento que talvez ela estivesse demonstrando nos testes. Daniel ouvia as reclamações da esposa enquanto ajudava o filho a fazer as tarefas da escola. No início, ele tentava conversar e explicar que talvez ela simplesmente não tivesse o perfil para aquele trabalho, mas Fernanda batia o pé, dizendo que o problema era ser casada, ser mãe e, acima de tudo, não flertar com ninguém da produção. Depois de algumas semanas, Daniel parou de tentar argumentar com a esposa e apenas tentava acalmá-la. Nessa época, era difícil ver um sorriso espontâneo em seu rosto enquanto estava em casa com a família, e o pequeno Jonas deixar a toalha molhada em cima da cama era motivo para deixá-la ainda mais irritada. Esse menino preferia brincar e correr com o pai no jardim do que assistir televisão com ela. Ela ficava de cara fechada até o dia seguinte. Aos 32 anos, depois de muitos testes, Fernanda conseguiu um papel secundário em uma série de comédia que se passava em uma universidade. Um diretor mais experiente de idade avançada se sensibilizou com seus esforços e decidiu dar a ela o papel de uma professora jovem e bonita que chegava ao campus para agitar os alunos e alunas. No dia do lançamento da série, Daniel preparou petiscos e reuniu a família em frente à TV. Todos estavam muito ansiosos e orgulhosos de Fernanda assim que viu os resultados das primeiras cenas rodadas.
Fernanda percebeu que havia conseguido o papel mais por causa da forma como o figurino se encaixava em seu corpo do que por sua habilidade de atuação. Mesmo assim, ela estava feliz e começou a ser reconhecida novamente nas ruas. Jonas gostava de ver o sucesso de sua mãe, o que tornava a vida familiar muito mais tranquila, pois era a primeira vez em muito tempo que ela não estava tão irritada e deprimida. No entanto, Jonas não era muito próximo de seu pai, embora praticassem esportes juntos, saíssem para passear durante as tardes e construíssem maquetes para os projetos das feiras de ciências da escola. Jonas até afirmava que queria ser arquiteto, assim como seu pai. Foi um bom momento de felicidade para a família. Mas um evento grave iria mudar tudo novamente. Durante a gravação da segunda temporada da série, Fernanda começou a sentir enjoo e precisou correr para o banheiro, interrompendo a filmagem por quase 1 hora. Aquilo a atormentou pelo resto do dia. Ao final das gravações, ela foi diretamente a uma farmácia, rezando para que o episódio de vômito fosse apenas uma indisposição causada por algo que comeu. Quando chegou em casa e contou ao marido, ela ficou furiosa e começou a bater na televisão com um martelo. "Você sabe o que isso significa? Estou grávida de novo. Nunca mais vou aparecer nessa televisão. Os roteiristas vão inventar que minha personagem vai se mudar ou morrer", ela dizia para Daniel, desesperada. Passou pela cabeça da atriz a possibilidade de interromper a gestação, mas já era tarde e arriscado demais. Ela teria que passar por aquilo mais uma vez e torcer pelo melhor. Daniel estava preocupado, não só com a gravidez, mas também com a saúde mental de sua esposa. O que ela faria caso perdesse aquele papel na série? Por meio de uma agente, ela conseguiu conversar pessoalmente com o diretor que havia dado o papel a Fernanda e explicou o que estava acontecendo. Preocupado, o diretor garantiu que não demitiria Fernanda. No lugar, ele mudaria a história em que a professora engravidava de um aluno, um dos personagens principais da série. Assim, Fernanda não apenas continuou a trabalhar, como também conseguiu esconder o barrigão e ganhou mais cenas e mais diálogos quando o segundo filho nasceu. Feliz, ela aproveitou seus 3 meses de licença para cuidar da criança. Inclusive, o recém-nascido chamado Roberto foi um sucesso nas redes sociais dela. Passado o período de licença, o interesse da mãe pela criança foi caindo gradativamente, e Daniel teve que contar com o apoio de sua mãe mais uma vez. Percebia-se que ela adorava o bebê, principalmente quando estava em público e alguém a elogiava, dizendo que era um menino tão bonito quanto a mãe ou belo como um ator de cinema. Os olhos de Roberto eram azuis e chamavam muito a atenção, era um contraste, pois tanto Fernanda como Daniel tinham olhos escuros, assim como suas famílias. Contudo, a criança era muito agitada. De ordem, tinha sido um bebê tranquilo e carinhoso. Roberto era ativo, travesso e barulhento. Daniel adorava brincar com ele, assim como Jonas, que era seu irmão mais velho e responsável pelo irmão menor. Quis até mesmo aprender a trocar fraldas e dar a mamadeira na temperatura correta. Para Fernanda, foi ótimo ver como Daniel, Jonas e sua sogra cuidavam do menino. Isso significava que ela teria que se preocupar menos em ser a mãe dele o tempo todo. Quando Roberto completou 4 anos, ele atingiu uma idade em que sua personalidade estava mais definida e ele já era capaz de expressar seus desejos e vontades. Às vezes, ele conseguia transmitir o que queria sem usar palavras, sendo um pouco travesso. Em um fim de semana de folga, enquanto Fernanda estava em casa terminando uma garrafa de vinho, Roberto jogou terra do jardim na sala e sujou o sofá com seus sapatos sujos. Ele foi até Fernanda como se quisesse mostrar a ela o que estava aprontando, mas ela o ignorou e continuou a beber. Então, ele começou a choramingar e fazer birra, querendo que sua mãe o pegasse no colo e lhe desse atenção, falasse com ele. Daniel acompanhou toda essa situação, e pela primeira vez em anos, explodiu com sua esposa, dizendo a ela para parar de fingir que ele era o pai do menino. Ela lançou um olhar de ódio para o marido e, claramente alterada pelo álcool, respondeu: não posso. Estou ocupada demais fingindo que você é o pai dele.
Assim que essas palavras saíram de sua boca, Fernanda tentou engoli-las novamente, cobrindo-as com as mãos. Seus olhos se arregalaram e ela pediu desculpas, dizendo que não queria ter dito aquilo, mas era tarde demais. Daniel tinha ouvido e se sentiu profundamente ofendido. Ele se levantou, pegou suas coisas e saiu de casa, indo passar a noite na casa de sua mãe. No entanto, ele não conseguia dormir. Olhava para o menino e se perguntava o que faria agora que descobriu que o garotinho que amava tanto não era seu filho biológico. A confissão da traição por parte de sua esposa doía, mas isso estava longe de ser o maior problema de Daniel. A realidade era que se ele não fosse o pai biológico da criança, seus dias com o menino estavam contados. Ele sentiu o ar faltar só de imaginar um juiz decidindo que seu vínculo com o garoto seria cortado ou, pior ainda, que Fernanda não se importava com ele. Uma semana depois do incidente, ele voltou para casa decidido que seus filhos fossem sua prioridade e que nunca os deixaria sozinhos com ela. Por isso, eles viveriam na mesma casa, mas não se falariam e dormiriam em quartos separados. Com base nos fatos do passado, Daniel começou a suspeitar que houve outras traições por parte de sua esposa e que, até mesmo agora, parecia que ela estava tendo um caso com outro homem. Daniel então decidiu que o casamento estava acabado, mas Fernanda continuou interpretando o seu papel que agora voltará a ser apenas uma personagem secundária após a gravidez. O corpo da atriz mudou um pouco e ela não conseguiu sentir-se bonita e desejada como antes. Por isso, Fernanda procurou um cirurgião que pudesse pagar para realizar uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. Sua sogra tentou dizer que ela ainda era uma mulher linda e que não precisava daquela cirurgia, bastava procurar papéis melhores que aceitassem uma mulher real. Sogra, você não entende como essa indústria funciona, eu tenho que surpreender, tenho muita concorrência, respondeu a jovem e seguiu em frente com o procedimento. 2 semanas depois, Daniel e os filhos estavam sepultando Fernanda. A operação apresentou complicações que exigiram que a atriz ficasse internada por mais tempo. Durante o tratamento, ela desenvolveu uma infecção generalizada que os médicos não conseguiram controlar. Aos 35 anos, ela faleceu. Com o marido afastado e distante dos filhos há vários anos, Daniel continuava sendo o melhor amigo de Jonas, agora adulto, e de Roberto, um adolescente. Eles nadavam, pescavam e passavam férias juntos. Principalmente, pedalavam, pois andar de bicicleta tornou-se um dos principais hobbies dos 3 homens que restaram naquela família. Foi em uma dessas aventuras que Daniel sofreu um acidente e ficou gravemente ferido. Os 3 estavam atravessando um bosque repleto de barrancos e pontes antigas sobre um riacho com águas fortes e margens rochosas. Durante a subida de um morro, uma das rodas de Daniel ficou presa em uma fenda e ele perdeu o equilíbrio, rolando o morro abaixo até bater nas pedras. Por pouco não caiu na água e foi arrastado. Ele perdeu muito sangue no local, e quando o socorro chegou, Daniel foi levado às pressas para o hospital mais próximo. Sua vida estava em perigo e era necessário repor o sangue imediatamente. No entanto, o hospital era pequeno e não tinha muitas bolsas de sangue disponíveis. Por isso, Roberto e Jonas foram convocados para fazerem doações. O procedimento de testagem de DNA foi realizado para confirmar o parentesco. A compatibilidade precisava ser estabelecida naquele momento em que os meninos estavam extremamente assustados, pois já haviam perdido a mãe e agora viam o pai enfrentando o mesmo risco. Poucas horas após a coleta, o médico encarregado do caso trouxe os resultados dos exames, anunciando que o sangue dos 2 filhos era compatível com o do pai. O processo de coleta iniciou imediatamente, e ao longo de várias horas, encheram-se bolsas de sangue que foram doadas com sucesso para Daniel, seu pai. O perigo já não pairava mais sobre ele, mas Daniel só recuperou a consciência 16 horas depois. Ao acordar, os filhos comemoraram e brincaram, dizendo que o sangue dos 2 agora corria em suas veias, já que ambos haviam sido doadores. Daniel ficou atônito com aquela notícia e pediu que lhe contassem novamente a história. Ele perguntou a Roberto, impaciente,
se tinham certeza de que utilizaram o sangue dos dois nele. Os médicos testaram o sangue de ambos antes de aplicá-lo em mim? Vocês têm certeza disso? Então, ele entregou os papéis do exame de compatibilidade e parentesco. Ao ler o que estava escrito, Daniel não conseguiu conter as lágrimas. Ele olhou novamente o documento para ter certeza de que não estava delirando. No entanto, o fato era que o documento atestava que Roberto não era apenas seu filho adotivo, mas também seu filho biológico. Por um breve momento, Daniel percebeu que anos atrás sua ex-mulher não havia sido capaz de determinar com precisão quem havia engravidado. Mas aquilo não importava mais, o passado agora estava para sempre no passado. Então, ele puxou os dois filhos e os abraçou com força, emocionado. Vocês dois são os filhos que eu pedi a Deus, disse, deixando as lágrimas correrem. Daniel ainda enfrentaria um tempo considerável de recuperação até que seu corpo estivesse 100% novamente, mas seu coração estava aliviado e cheio de amor e gratidão como há anos não sentia. A história nos convida a refletir sobre a pressão que a sociedade exerce em relação aos padrões de beleza e nos encoraja a não nos diminuirmos para nos encaixarmos neles. Cada pessoa possui sua própria beleza, única e especial, e é importante reconhecermos e valorizarmos essa individualidade. Muitas vezes, somos bombardeados por imagens e ideais de beleza que são difundidos pela mídia, redes sociais e até mesmo pelas pessoas ao nosso redor. Esses padrões inatingíveis podem nos levar a acreditar que não somos bonitos o suficiente ou que precisamos mudar drasticamente nossa aparência para sermos aceitos ou amados. No entanto, essa busca incansável por uma suposta perfeição estética pode trazer consequências irreversíveis para a nossa saúde física e mental. É fundamental lembrar que a beleza não se limita a traços físicos específicos. Ela abrange uma infinidade de características, como personalidade, talentos, habilidades e atitudes. Cada um de nós é único e traz consigo uma combinação especial de qualidades que nos torna belos à nossa própria maneira. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!